Estamos de volta com o Salto para o Futuro, hoje discutindo os lugares de memória. Eu quero começar esse terceiro e último bloco com mais uma pergunta do pessoal de Anápolis, da TV Escola, do NTE de Anápolis. Como estabelecer uma parceria duradoura entre museu e escola, já que o currículo da escola não abre espaço para que o professor possa estabelecer essa parceria, Circe? Bom, é uma afirmação complicada quando diz o currículo da escola. Eu acho que o currículo é construído de uma forma dinâmica com os professores, né? Não acredito que seja possível nós dizermos que existe um currículo pronto em outro lugar que o professor é obrigado a cumprir. Eu acho que no momento que a gente está vivendo, né, é um momento em que há mais autonomia do professor e da própria escola organizar os seus projetos curriculares e criar o que a gente chama de currículo real, né? Então, essa afirmação é um pouco complicada, a não ser em casos mais específicos de determinadas escolas. Como política educacional, isso não é o que se supõe, não é? Então, essas propostas de saídas com os museus, né, ela evidentemente, talvez esteja pressupondo uma questão de formação continuada do professor, que às vezes ele se sente muito inseguro, porque realmente, para o professor sair, ele não pode sair de repente com os alunos ir ao museu, esperar que o museu... Né? Não é extracurricular, né? Ele tem que saber o que ele vai ver no museu antes, enquanto professor, ele tem que fazer um projeto de ele também estudar o museu antes dos alunos, né? Porque o museu pressupõe um conhecimento do que ele tem, que oferece e que esteja ligado ao conteúdo que ele esteja trabalhando na sala de aula. Não é largar uma disciplina, eu estou dando história, a regência, eu vou lá estudar a África, entendeu? De repente, eu estou dando uma história política de um lado, ou a Revolução Francesa, paro para dar África, quer dizer, não pode, né? Você tem que estar adequando os conteúdos escolares teus ao projeto de museu que está ali. Aquele museu, por que eu vou visitá-lo, né? Que é enfatizar mais uma vez, por que eu vou ao museu? Lá o museu vai oferecer o quê? Ele oferece um tipo de material que são os objetos. Eu tenho que saber, enquanto professor, como é que eu analiso esse objeto. Como é que o objeto vira material didático, entendeu? A gente é muito acostumado com livro, mas não com o objeto virando material didático. E ele tem que virar material didático. Tá certo. James, do Tocantins, vai participar agora. Oi, James, tudo bem? Tudo bem, Bárbara. Sou o professor James Aguiar Araújo, orientador de aprendizagem do teleposto do Colégio Estadual Adolfo Bezerra de Menezes, em Araguaína, Tocantins. Sabemos que a escola é um espaço formal de construção, transmissão do conhecimento, mas que também existem outros espaços de saber que também educam, a exemplo de museus, arquivos, TV, rádio, cinemas, teatros, entre outros. Entendemos que, nesse sentido, se queremos formar cidadãos críticos, teremos que utilizar esses espaços que fazem parte do contexto social de nossos alunos e não nos limitarmos apenas às quatro paredes de uma sala de aula. Pergunto aos professores convidados, que estratégias devem ser adotadas pelas unidades escolares para promover uma conscientização nas comunidades locais da importância desses espaços, sem corrermos os riscos de promovermos uma desvalorização da escola como um importante espaço de construção do conhecimento. Boa noite, até a próxima. Até a próxima, James. Obrigada mais uma vez. Professora Marta, ele traz uma questão muito importante, né, pro que a gente vem discutindo, que é a ideia por parte da comunidade de que aquele trabalho, aquela saída que é tão importante, tão esperada, né, pelos alunos e pelos próprios professores, tão planejada, não tem a ver com o currículo. Aquilo não está assim, não faz parte da educação que a escola deveria proporcionar. Como lidar com essas questões também, né? Eu até já tinha comentado um pouco isso antes, quer dizer, porque muitas vezes essa atitude de sair, né, de buscar um aprendizado em outros locais, nem todos concordam, né? Pais, a comunidade às vezes reclama disso, não está aprendendo. Está deixando de fazer o programa. Está deixando de fazer o programa, quer dizer, é evidente, exige um certo convencimento, quer dizer, o professor tem que estar seguro de que aquilo é importante. E por que aquilo é importante? Acho que a Cis colocou um pouco, quer dizer, saber antes o que vai se buscar, qual a relação dessa saída com o conteúdo que está sendo trabalhado.
E convencer, quer dizer, também faz parte de olha, isso é importante, isso é complementar ao conteúdo. Eu sempre digo, a gente, seja a escola pública, a escola particular, a gente tem que convencer que aquele trabalho é válido e é importante. E eu acho que se o professor estiver seguro dessa importância, ele vai conseguir convencer. Agora, a escola nunca vai perder o seu local privilegiado, né? É o referencial cultural da nossa sociedade, que a escola é o local central. Então, não tem perigo da escola perder esse local central. Agora, eu queria só enfatizar um pouco a ideia de museu, de voltar a falar, que eu acho que a ideia de museu, também o museu não pode ser pensado só como um outro lugar de 4 paredes fechado, daquela concepção. Existem várias concepções de museu hoje, e acho que o professor tem que estar aberto a isso. Quer dizer, o museu não é só aquele lugar que tem placa de museu e que a gente vai encontrar aqueles objetos ordenados de uma tal forma. Quer dizer, eu acho que os professores podem construir outros espaços de museu, como o Cícero já colocou aqui, e eu insisto muito em museus, quer dizer, numa concepção, e aí de que existem as memórias em outros locais. Você falava das festas no intervalo, pois é, né? Exatamente. Eu fiz aqui uma seta aqui para eu chegar lá nas festas, dar uma volta enorme chegar nas festas, porque a última pergunta, né, enfatizou vários museus, mas não colocou como um local de memória e de aprendizado também importante o conhecimento da comunidade. Aquilo que a comunidade sempre fez, variou no tempo, mas que guarda como algo importante para a comunidade. E aí vai ser em qualquer lugar do Brasil, qualquer comunidade faz festa. E eu acho que a festa é um local, festa religiosa, festa cívica, festa só para brincar. Quer dizer, toda a comunidade se envolve em festas, que nem que seja o carnaval. E aí é um local de memória em que todos podem se encontrar, e através dessas festas você pode repensar a memória daquele grupo, dos grupos, e inclusive isso pode dialogar, isso pode ser comparado com a história oficial que é contada daquela comunidade ou do Brasil. Quer dizer, como existem memórias e como existe uma história oficial. Mas a comunidade guarda outras experiências. Você falou do carnaval. O carnaval é diferente no Brasil inteiro, não é só o carnaval do Rio de Janeiro. Em cada região, em cada cidade, em cada pedacinho de rua. É um carnaval diferente. É um carnaval diferente, né? A gente não tem carnavais iguais no Brasil todo. Não. Apesar de já até se tentou fazer um carnaval só. Mas não foi possível. Ainda bem, né? Que é só, né? Ainda bem, né? Eu queria voltar um pouquinho ao texto da Helena. Você fala, Helena, bastante da importância que os museus de ciência tiveram para essa visão de museu de história e museu como lugar de memória que a gente tem hoje. E você diz assim, a gente ainda precisa, né? Os museus de história ainda têm muito a aprender ou ser influenciados por essa visão. Por quê? Por que você acha? O que foi o ponto fundamental para que os museus de história, para que os museus de ciência tenham hoje essa característica? Houve um desenvolvimento inicial, Bárbara, mais voltado para os museus de ciências naturais, com a ideia de se guardar, então, as coleções, né? Mas no século XIX, especificamente, esses museus ganham muita força nas ciências naturais, e você começa também a pensar posteriormente os museus de história. Só que no século XX e até hoje em dia, você teve um desenvolvimento da parte dos museus, do que a gente está querendo enfocar aqui enquanto espaço educativo. Os museus de ciências trabalharam mais, a gente teria assim exemplos, o Museu de Olinda, em Pernambuco, o próprio Museu da Vida aqui no Rio de Janeiro, da Fiocruz, o Museu do Butantã em São Paulo e outros museus pelo Brasil afora, em que houve maiores iniciativas da parte ligada às ciências naturais, né? E os museus de história, sempre talvez com uma enorme preocupação com a preservação desta memória, passaram posteriormente a trabalhar mais nessa perspectiva educativa, então em pensar em cursos de formação de professores, em oficinas pedagógicas.
Hoje em dia isso já está mudando, mas a gente percebe ainda que há um oferecimento maior, tanto para a formação de professores, cursos oferecidos pelos museus, ainda nos museus de ciências naturais ou de ciências em geral, o Museu de Astronomia no Rio de Janeiro, que vira e mexe tem curso para professores, e ainda há um oferecimento menor nos museus de história. Daí o meu texto abordar a questão da necessidade da gente pensar um pouco mais nessa pedagogia dos museus de história, né? Isso talvez explique um pouco ainda esse distanciamento do professor, essa visão de que o museu ainda é um lugar sagrado e que ele não tem um certo receio em fazer parte daquele lugar sagrado. Com certeza, né? eu acredito que sim. Tá certo. A gente está na reta final do programa, finalzinho. Eu gostaria de ouvir de vocês agora as considerações finais sobre tudo o que conversamos hoje aqui. Eu queria começar pela professora Circe. Bom, eu queria mais uma vez agradecer e dizer da alegria de estar aqui discutindo com professores de vários lugares do Brasil, né, que têm essa necessidade bastante grande, né, de inovar e, ao mesmo tempo, como inovar. Né? Quer dizer, eles querem trabalhar com essas novas perspectivas no ensino, né? Que eu sempre chamo de ensino da história, no caso nosso aqui, esses lugares da memória do museu, né? E eu queria só deixar claro assim, nós professores, nós temos que estar sempre estudando e buscando novos conhecimentos. No caso do museu, acho que a primeira pergunta mesmo é essa: o que é o museu? Por que nós temos que trabalhar no museu? Eu acho que essa pergunta inicial vai desmembrar em várias outras questões que vão facilitar o resto do trabalho do professor e levar os alunos para fazer museus dentro da própria escola ou vários outros museus que eles são capazes de fazer. Incentivar até a comunidade a criar um museu também. Né? Acho que o professor tem um papel político bastante grande na sociedade. Obrigada, professora Circe. Professora Marta, suas considerações finais. Eu vou continuar o que a Circe colocou, né? Reforçando a ideia de que não deixem de ir a museus e que todo lugar tem um museu, né? Todo lugar tem memória, todo lugar tem patrimônio. Eu acho que tem uma ideia de patrimônio cultural, seja material, imaterial, que precisa ser preservado e valorizado. Então, que os professores se animem, né, nessa perspectiva e também uma questão, né, como Circe colocou, quer dizer, por que ir a museu, e também que o professor pense, todo museu tem uma história, todo museu tem o porquê que ele foi criado. Eu acho que isso para o professor de história é fundamental, entender por que aquele museu está ali, que memória ele quer afirmar. E se forem criar um museu, né, Circe, que também tenha bastante consciência, quer dizer, para que esse museu que está sendo criado? Né? Tá certo. Obrigada, professora Marta. Professora Helena, suas considerações finais. Complementando as falas das minhas colegas, eu acho que eu reforço também a importância da gente ver o museu como parceiro, né? O museu como algo que a gente teria a prova na alegria das crianças, essas crianças que foram entrevistadas, e quando elas colocam que aprendem mais, eu acho que essa seria a prova dos 9, da gente continuar insistindo e muitas vezes ter que quebrar mesmo com mentalidades criadas dentro da própria escola, dos pais. Eu acho que tudo isso é novo, né? A gente está aprendendo. A gente tem uma formação continuada a vida inteira e nós temos que muitas vezes derrubar essas barreiras de mentalidade. E se a gente não experimenta, se a gente não tenta, a gente não investe numa mudança de mentalidade em ver o museu e outros espaços educativos. Obrigada, professora Helena. O Salto para o Futuro de hoje fica por aqui. Eu agradeço as presenças das professoras Helena Araújo, do Instituto de Aplicação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e também consultora desta série, Marta Abreu, da Universidade Federal Fluminense,
e Circe Bittencourt, da Faculdade de Educação da USP. Eu agradeço também a você que participou do debate, enviando perguntas e sugestões. No programa de amanhã, vamos discutir os espaços públicos de memória. Eu espero por você. Salto para o Futuro, 15 anos, parceiro do professor.